Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus queridos, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 10. Vamos fazer essa leitura, eu vou ler, peço a você que acompanhe, e vou ler todo o capítulo. Livro de Gênesis, capítulo de número 10. Assim nós lemos na santa e bendita palavra do Senhor. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, nós acabamos de cantar o hino da batalha, uma música com uma origem bastante interessante. Tratava-se de uma música que os soldados da Guerra Civil dos Estados Unidos, aquela guerra onde sul e norte do país travavam uma disputa a respeito da permanência ou da abolição da escravidão, e onde os soldados que se preparavam para o combate cantavam as suas músicas. Eu conheço várias delas da época que eu era militar, e são muito interessantes, e algumas bem escrachadas. Uma das que eu me lembro bem dizia assim: quando morrer quero ir de FAL e de bereta. FAL é fuzil automático leve, e bereta é aquela espécie de faca que você prende na ponta do fuzil para não gastar munição se o inimigo estiver muito perto, você fura ele com a faca. E a musiquinha dizia assim: quando morrer quero ir de FAL e de bereta para chegar no inferno dando tiro no capeta. E é esse tipo de música que o soldado costuma cantar. E lá nos Estados Unidos, na guerra com relação à escravidão, a Guerra Civil Americana, os soldados cantavam a respeito do corpo de John Brown.
John Brown era um homem que tinha participado da campanha abolicionista e morreu. E se fazia um pouco de piada com o corpo de John Brown, especialmente depois que houve um outro sargento de nome John Brown que tinha comandado um certo pelotão e aí então ele virava motivo de piada. E essa música que você cantou aqui, ela nasceu como um motivo de piada de soldados norte-americanos na Guerra Civil Americana. E foi quando uma mulher ouviu esta canção e ouviu o deboche dos soldados e percebeu a beleza da melodia e percebeu que no meio de toda aquela guerra, que tinha uma causa nobre, a tentativa de se abolir a escravidão, aquela mulher então disse assim: espera aí, está na hora desta música receber versos mais dignos. E aí, então é que ela escreveu a letra que você acabou de cantar, dando a ideia de uma batalha não em que sul e norte dos Estados Unidos discutiam a respeito da abolição da escravatura, mas sim quando Jesus Cristo, o Supremo General, o servo de Deus perfeito e vitorioso, derrotaria todas as forças do mal para todo sempre. E o tema agora não era sobre o corpo morto de John Brown e nem sobre simplesmente a abolição da escravidão humana, mas sim a abolição e a derrota definitiva de nossa escravidão ao pecado, e a vitória definitiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles versos demoraram um pouco a emplacar, mas foram publicados num periódico lá dos Estados Unidos em 1861, e aos poucos vieram ganhando terreno, e hoje são uma música cantada no mundo inteiro. Este hino foi cantado, por exemplo, no sepultamento de Winston Churchill, aquele famoso primeiro-ministro britânico que liderou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, e em tantas outras ocasiões. Essa música foi gravada por artistas de renome internacional. Elvis Presley, se você teve a chance de ver o filme sobre a vida de Elvis Presley, você vai vê-lo cantando isso em um de seus shows. Mas a ideia que eu gostaria de passar com você com o uso desta música é: o mundo está em rebeldia contra Deus, mas a vitória é de Deus. As coisas podem ser usadas para deboche, para afronta a Deus, e o pecado pode parecer estar levando a vantagem, mas aguarde, e você verá, e você cantará, como você cantou esta noite, que venceu o Rei Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, a partir deste texto um pouco improvável e desta genealogia cheia de nomes difíceis de se ler e de se pronunciar. Você deve ter percebido que esta genealogia segue o finzinho do capítulo 9 de Gênesis, onde nós vimos que Noé se embriaga. E isso deixa claro para nós algo que nós já enunciamos na liturgia. Deus mandou o dilúvio para exercer juízo sobre o pecado. E Deus tem combatido o pecado ao longo dos capítulos anteriores. Do jardim do Éden e da queda até aqui, o que nós estamos vendo é Deus não permitindo que o pecado tenha a palavra final. Pois Satanás tenta nossos primeiros pais e eles caem. E ao invés de entregá-los a Satanás, Deus diz que vai colocar inimizade entre Adão, sua esposa, e a serpente. Deus diz que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E agora a mulher tem aquela expectativa de que dos seus filhos virá alguém que reverterá o problema do pecado. Eva acredita que Caim, o filho mais velho, é aquele que vai fazer isso, mas você conhece a história. Caim não. Caim manifesta exatamente o seu compromisso com a linhagem da serpente, matando Abel. E parece mais uma vez que a serpente triunfará. No entanto, Deus faz com que Sete seja um novo filho de Adão e Eva. E o seu nome indica exatamente que Deus deu um substituto ao primeiro casal. E aí então você vê a linhagem de Sete prosperando. Não importa se no capítulo 4 de Gênesis nós vamos ver os descendentes de Caim aumentando a sua maldade. Lameque construindo uma cidade e dando a ela o nome do seu filho Enoque. E ele perambulando em rebelião a Deus. E dentro da descendência de Caim você verá um homem que mata o outro porque pisou no seu pé. Um homem que toma para si 2 esposas. Um homem que diz assim: se tomaram vingança de Caim 7 vezes, eu mesmo tomo de mim 70 vezes 7. E então você vai percebendo um compromisso com o seu próprio nome, com a sua própria cidade, com o seu próprio projeto de vida, na linhagem da serpente, na genealogia de Gênesis capítulo 4. Mas na linhagem
abençoada, de Gênesis capítulo 5, há aqueles que temem ao Senhor. Há Enoque, um outro Enoque, não aquele da linhagem de Gênesis 4, mas o Enoque da linhagem abençoada de Gênesis 5, que anda com Deus e Deus o toma para si. Há Noé, que vai consolar o povo das suas fadigas na terra que Deus amaldiçoou. E Noé, de fato, corresponde a essa expectativa de seu pai, e ele então é aquele que constrói a arca e testemunha Deus mandando o juízo sobre o pecado, de tal forma que você vê Deus contendo a maldade no mundo. E agora, quando desce da arca com sua família, Noé recebe as mesmas instruções que Deus havia dado a Adão e Eva no jardim do Éden. Cresçam, multipliquem-se, encham a terra, Deus os abençoa, Deus lhes dá alimento, Deus lhes preserva. Deus inclusive diz que não tornará a destruir a terra com águas de dilúvio, pendura o seu arco nos céus, para dizer que está dando uma trégua e uma oportunidade de arrependimento à humanidade. Deus fecha uma aliança com Noé, nos mesmos termos da aliança que ele havia estabelecido com Adão. Para usar uma linguagem bastante moderna, o mundo tinha acabado de ser reiniciado, resetado, atualizou e reiniciou. E o que é que a gente vê logo em seguida? A gente vê Noé ficando bêbado, ficando pelado na tenda e sendo objeto de deboche do seu filho. E nós então ficamos com a impressão de que a guerra não acabou. E não acabou mesmo. E ficamos com aquela mesma sensação que abateu aquela senhora que ouviu uma canção sobre o corpo de John Brown, lá nos Estados Unidos. Será que o mal terá a palavra final? Bom, o que nós vamos ver aqui, na sequência do capítulo 10 de Gênesis e através desta genealogia, é que não. As coisas vão acontecer do exato jeito que Deus quer. E isso já começa a ser sinalizado para nós na reação que Noé tem quando descobre o que o seu filho lhe fez. E eu convido você então que leia comigo no finalzinho do capítulo 9, verso 24, quando Noé desperta do vinho e sabe o que o filho mais moço, no caso Cã, lhe havia feito. E Noé diz: maldito seja Canaã. O curioso é que Noé não derruba a sua maldição sobre o próprio filho Cã, mas derruba sobre o neto. Canaã é filho de Cã. E talvez você fique com a impressão de que isso aconteceu muito rápido, mas Noé não adivinhou o nome que Cã daria ao seu filho. A essas alturas já devia ter passado mais tempo, depois que eles desceram da arca, depois que o dilúvio acabou, quando Noé plantou a vinha, demora para a vinha produzir o vinho, demora para o vinho ficar pronto para ser consumido, e aí então a essas alturas, Cã já tinha o seu filho Canaã. E agora abençoar ou amaldiçoar a Canaã tem a ver com dirigir palavras de bênção ou de maldição ao próprio Cã. Nós não sabemos exatamente por que Noé vai dirigir essa maldição tão severa, mas parece-nos que Cã falta com respeito ao seu pai, e que ao trazer o relato de que o pai estava bêbado e nu dentro da tenda, ele faz isso com um certo deboche, com uma certa atitude de desprezo para com seu pai, algo que os seus irmãos percebem muito bem e remediam de uma maneira muito sóbria e muito singela, entrando de costas na tenda para não perceber a nudez de seu pai. E agora então Noé amaldiçoa Canaã. E no que isso aqui ecoa os padrões que Deus está nos dando no livro de Gênesis? No fato de que a gente ainda percebe aqui que o pecado não acabou. E a gente ainda percebe que a guerra das linhagens ainda não acabou. E o padrão que Noé tem aqui ao amaldiçoar Canaã, ao mesmo tempo em que ele abençoa Sem, que é o seu filho mais velho, reflete para nós a ideia de Deus abençoando Adão e Eva e dando-lhes a promessa de que não os entregará à serpente, mas amaldiçoando a serpente. E inclusive amaldiçoando depois e colocando a sua marca sobre Caim e sobre tantos outros, e inclusive condenando a humanidade e a descendência de Caim no dilúvio. Nós temos aqui, assim que o dilúvio acabou, uma evidência clara de que a guerra entre o povo de Deus e o povo que não pertence a Deus, a semente abençoada e a semente maldita, esta guerra continua. E ela está dentro da própria família de Noé. O filho abençoado será Sem, o filho mais velho. E o filho que recebe a maldição é Cã, o filho do meio.
E Jafé embarca de carona na bênção de Sem, o filho mais velho. E isso nós conseguimos entender aqui do final do capítulo 9. Na sequência, Moisés vai nos dar as gerações desses 3 filhos. E Moisés vai fazer isso não tanto de uma maneira cronológica. Perceba, Moisés vai nos contar como foi que como esses 3 galhos que surgem da árvore de Noé se desenvolvem. Mas ele vai falar isso em termos que fazem alguns ficarem confusos. Veja, por exemplo, o que está escrito no verso 20 do capítulo 10. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Algumas pessoas olham e dizem assim, mas espera aí, essa história de idiomas diferentes não surgiu apenas na Torre de Babel? E a Torre de Babel não está lá no capítulo 11? E a ideia, portanto, sim, na hora de contar a história, Moisés avançou um pouquinho mais aqui, e primeiro ele nos contou quem são os descendentes de Sem, Cã e Jafé, e como foi que eles se espalharam, e depois ele vai nos contar a ideia do que foi que deu origem a essa diversidade de línguas. Numa das passagens provavelmente mais difíceis aqui de todo o texto, você lerá comigo aqui, no versículo 25, o seguinte: a Éber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. O que teria sido isso? Alguns acreditam que a deriva continental ou o afastamento da África e da América do Sul teria acontecido nesses dias, mas nós já vimos aqui, esse afastamento é muito mais violento, porque na medida em que essas 2 placas se afastam e à medida em que a placa da América do Sul vai parando e travando, forma-se a Cordilheira dos Andes, e aquilo é um movimento rápido e brusco e violento. Nós não acreditamos que isso tenha acontecido de uma maneira tão lenta. Então, o que significa nesses dias se repartiu a terra? A ideia é que os habitantes da terra se repartem, se espalham. E isso parece sugerir, e essa parece ser a melhor interpretação de um texto difícil, mas parece sugerir que foi nos dias, portanto, do filho de Éber, Peleg, que aconteceu aquilo que está narrado no capítulo 11. Então, levou um certo tempo para que a Torre de Babel estivesse em cena. Moisés está contando para nós, então, primeiro, como foi que os descendentes de Noé deram origem às várias nações. E Moisés está fazendo isso de uma maneira muito particular. Moisés nos conta a história de um jeito muito próprio da Bíblia. Os padrões da Bíblia são de nos falar a verdade, mas são padrões diferentes. Deus não está preocupado em nos contar absolutamente tudo o que aconteceu. Deus, quando nos traz uma genealogia, por exemplo, nem mesmo está preocupado em nos dar todos os elos da corrente. E fica claro que não foram só esses os descendentes de Sem, de Cã e de Jafé. Entre outras coisas, porque o número exato de nomes que aqui é citado é 70 nomes. E esse número é extremamente simbólico, dando-nos a ideia, portanto, que nos remete à genealogia de Mateus, onde Mateus, querendo falar sobre Jesus, diz que são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o cativeiro babilônico e mais 14 do cativeiro babilônico até Jesus. Há uma seleção óbvia de material aqui, feita com o propósito de comunicar um recado. A história é verdadeira, mas ela é seletiva. Moisés está selecionando aquilo que nos conta com um propósito, e é nossa tarefa descobrir por que ele nos contou isso, e nesta ordem, e desse jeito. Porque além de seletiva, a história que Moisés nos conta é teleológica. Teleos quer dizer fim, finalidade em grego. Ou seja, ele tem um objetivo. Por que será que Moisés colocou aqui essa história? Bom, o seu objetivo teleológico é teológico. E agora sim tem a ver com Deus. Moisés quer falar para nós a respeito de Deus e de seus planos. E uma das maneiras pelas quais nós podemos concluir isso muito facilmente é dizer, quais são mesmo os 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Mas olhe comigo, qual é o primeiro filho a ter os seus nomes de sua descendência listados aqui no verso 2? Os filhos de Jafé. Ele começou pelo caçula? Percebe? E depois, no versículo 6, os filhos de Cã. Aí então veio o filho do meio.
E só lá no versículo 21, a Sem, que foi o pai, então, de todos os filhos de Éber, também lhe nasceram filhos. Então você percebe que a ordem na qual Moisés contou as coisas aqui para nós, não é a ordem que se esperaria. E ele está fazendo isso por propósitos teológicos. Bom, qual é o propósito teológico geral de todas as genealogias? E não dessa apenas, especificamente. O propósito de toda genealogia na Bíblia é mostrar que Deus está cumprindo o que Ele promete. E se você olhar as genealogias da Bíblia, você vai encontrar uma sequência não exaustiva. Não com todos os elos da corrente, mas com os principais. Você vai encontrar uma sequência ininterrupta, desde Adão até Jesus Cristo. E é assim que você encontra a genealogia no Evangelho de Lucas. E isso tem a ver com o fato de que Deus está preocupado em mostrar para mim e para você que Ele cumpriu as suas promessas. Ele disse lá no Jardim do Éden que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós sabemos que o nome desse descendente é Jesus Cristo. E Deus quer mostrar para nós que esse descendente veio de Adão. Então você vai encontrar uma linhagem ininterrupta na Bíblia, novamente enfatizo, não com todos os elos, mas com os elos fundamentais, que ligue Adão a Jesus Cristo. E sabe o que é mais interessante e chamou minha atenção de modo muito especial quando estudava isso? Depois da genealogia de Jesus Cristo, você leu mais alguma genealogia na sua Bíblia? Acabou. Por quê? Porque acabou o sentido da genealogia. Agora você pode ver, Deus cumpriu os seus objetivos. Deus entregou aquilo que Ele havia prometido. Você e eu conseguimos, pela palavra de Deus, traçar uma linha de Abraão, ou melhor, de Adão, passando por Abraão, passando por Davi e chegando até Jesus Cristo. Nenhuma das promessas do Senhor falhou. E, no mínimo, esta genealogia está aqui para nos lembrar, em cada etapa da história da redenção, Deus estava com absolutamente tudo sob controle e cumprindo cada uma das suas promessas. Genealogias devem nos lembrar disso. Além disso, nós podemos nos alegrar ao ver o desenvolvimento da linhagem da mulher. Nós podemos acompanhar. Aqui nós estamos nessa etapa da história. E como é gostoso, né? Quando a gente vai assistir uma série nova e a gente descobre que tem 50 temporadas. Como é difícil quando você gostou de alguma coisa que só tem 3 episódios disponíveis. Bom, aqui você vai ler todas as genealogias sabendo que você vai chegar até o final. E você vai conseguir acompanhar absolutamente tudo. E Deus está lhe dando essa oportunidade. Então, meus irmãos, as genealogias nos ajudam nisso. E aqui, no capítulo 10 de Gênesis, nesta que é chamada a Tábua das Nações, Moisés está nos dando 70 pessoas, lugares e grupos. Ele, inclusive, mistura nomes de lugares, nomes de grupos familiares e de pessoas, mas são 70 nomes, esse número simbólico, para nos mostrar algumas coisas. O que será que Moisés está querendo nos mostrar aqui? Eu sigo aqui uma exposição muito bem sucedida do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que gravou um vídeo no YouTube e eu faço gosto de lhe dizer que devo a ele muitas das considerações aqui. Não me envergonho, sabe por quê? Eu não fui chamado para ser original, eu fui chamado para ser fiel. E o pastor que inventa moda e não fala o que está na Bíblia, ele pode estar sendo original, mas não está sendo fiel. E eu dependi de outros que têm mais conhecimento do que eu para lhe trazer isso daqui. E se você quiser, você verá algumas das coisas que eu estou lhe expondo, principalmente a partir de agora, neste vídeo do reverendo Augusto. Mas qual seria aqui o foco de Moisés? Moisés quer que você e eu olhemos, mas principalmente os destinatários originais do livro de Gênesis, aqueles judeus que estavam escravizados no Egito e a quem Moisés se dirigia, dizendo, o eu sou me apareceu na sarça, ele falou comigo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele quer tirar vocês daqui. Para aqueles hebreus presos lá no Egito, escravizados ali, esta genealogia daria um testemunho de que todas as nações, o Egito, a Babilônia, a Assíria, os heveus, os girgazeus, os ferezeus, os filisteus e tantos outros, todos eles descendiam de Noé. E isso apontava para uma unidade fundamental da raça humana. E isso está em harmonia com aquilo que nós vamos ler aqui no capítulo 11, ou melhor, capítulo
Eu agora fiz uma anotação aqui que eu não estou localizando. É o verso 32, capítulo 10, melhor. Verso 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Veja, Moisés quer que todos saibam que todas essas nações que aqui estão vieram de Noé. Por que isso é importante? Isso é importante porque nós vamos ler lá no capítulo de número 9, no verso 19. São eles os 3 filhos de Noé e deles se povoou a terra. Ou seja, Deus disse que Noé deveria povoar a terra a partir dos seus 3 filhos, e depois Moisés trouxe a lista para todo mundo para dizer, foi desses 3 mesmos, foi a partir de Noé que toda a terra se populou. Como isso acabaria impactando aqueles hebreus lá no Egito? Acabaria impactando dizendo assim, houve um homem chamado Noé, lembra do sermão de hoje cedo, que veio numa arca calafetada com betume, e que atravessou águas de juízo, e fez tudo como o Senhor lhe ordenou, e o que Deus quis que acontecesse, aconteceu. E Deus mandou que a terra fosse povoada a partir dele, e a terra foi. Bom, como isso impactaria os hebreus? Eles olhariam para Moisés, que veio também num cestinho, a palavra hebraica é arca, calafetado com betume, sobre as águas de morte do rio Nilo, cheio de recém-nascido debaixo das águas do rio Nilo ali, e Moisés escapando vivo, e Moisés vem e acha graça diante do Senhor, e Moisés constrói o tabernáculo segundo as especificações exatas que Deus lhe deu, e Moisés acha graça diante do Senhor, e Deus diz que vai introduzir o povo de Israel na terra prometida. Você não acredita que aquilo encorajaria por demais os hebreus quanto a entrar na terra prometida, depois de dizer assim, espera aí, Deus já fez isso uma vez, Deus fará de novo, e aqui está a lista de todo mundo. Eu posso ver que de fato a humanidade procede de Noé. A ordem de Noé foi cumprida, a terra está sendo povoada. Isso é importante demais. Além disso, isso mostraria para o povo de Israel a origem de outras nações com as quais Israel se relacionaria, mas em particular os seus inimigos. Não naquele exato momento, mas mais tarde, qualquer judeu que lesse essa lista entenderia imediatamente. Sabe aquela rivalidade tão presente entre times de futebol? Onde determinada cor já invoca lembranças. E eu vou falar de São Paulo para não despertar emoções exaltadas aqui na minha plateia goiana. Mas uma vez eu fui assistir um jogo do Corinthians e do Grêmio. Eu fui 2 vezes no estádio na minha vida e para mim já deu, não preciso mais. Mas uma vez eu fui ver um jogo de Corinthians e Grêmio e eu estava querendo colocar uma camisa azul e me disseram que não podia, porque azul era da cor do Grêmio. Eu não podia ir de azul na torcida do Corinthians. Perceba, esse tipo de coisa é tão vivo, é tão claro para nações que estão em rivalidade, que mais tarde, quando o povo de Israel estivesse lendo isso daqui, eles prestariam muita atenção. Note, quem é que foi amaldiçoado e que era a nação inimiga do povo de Deus? Eram os descendentes de qual dos 3 filhos? Sem, Cã ou Jafé? Cã. Qual era o filho abençoado? Sem ou Jafé? Sem. Então você nota que Moisés começa com o Jafé, que é o que está menos importando. O Jafé é o irmão que está pegando carona na bênção. Mas depois, olha só, ele vai para falar de Jafé do versículo 2 até o versículo 5. Ele usa apenas 4 versículos para falar do Jafé. E por quê? Porque o Jafé não é o alvo do interesse teleológico de Moisés aqui. Então ele não vai dispensar muita energia para tratar de Jafé. Ele vai falar dos outros 2 que estão em guerra, Sem e Cã. Mas agora ele vai falar sobre Cã. Bom, de Jafé, ele mencionou em 4 versículos 14 nações. Mas agora em Cã, dos versículos 6 a 20, são 15 versículos. São quase 4 vezes mais atenção a Cã do que houve para Jafé. Isso é representativo, meus irmãos. E agora então nós vamos ver 30 nações sendo aqui originadas a partir de Cã. E agora eu quero chamar a sua atenção. No versículo 6 é dito, os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi é uma região do Egito.
Misraim é o nome para Egito, Alto Egito e Baixo Egito na Bíblia. Put é outro nome para o Egito. E Canaã você conhece onde é que fica. E agora eu te pergunto, o povo para quem Moisés está escrevendo isso estava escravo aonde? Eles estavam escravos em Misraim, Put e Cuxi. E eles iam ser libertados dali para ir para onde? Para Canaã. Está vendo? Então isso aqui é um objeto de interesse. Agora então, isso deve chamar a atenção destas pessoas. Mas eles percebiam isso imediatamente. Eles não perceberiam outras coisas que eu e você podemos perceber. Veja, por exemplo, no versículo 10. O princípio do reino de Nimrod foi Babel. Eles até aquelas alturas não tinham muito conhecimento de Babel. Moisés ainda vai falar de Babel no capítulo 11, como um inimigo de Deus. Até a história da Torre de Babel e de um povo que quis fazer os seus projetos, talvez até fosse do conhecimento deles. Mas o povo de Israel não tinha condições de saber que 800 anos mais tarde seria escravizado na Babilônia também. E seria levado para longe de sua casa da mesma forma como tinha sido escravizado no Egito. Mas antes que os babilônicos fizessem isso, qual seria a nação mais inimiga do povo de Israel? Aquela para quem Deus quis enviar o profeta Jonas e ele falou, para lá eu não vou porque aquele povo não presta? Nínive e os assírios. E o que é que nós estamos vendo aqui a respeito dos babilônicos e dos assírios no verso 10? O princípio deste Nimrod do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive. E então você percebe aqui que os inimigos de Deus estão sendo delineados dentro da descendência de Cã. Também falado aqui no versículo 14, no final do verso 14, a Patruzinha, Casluim, de onde saíram os filisteus. Golias era de que povo mesmo? Povo filisteu. E Davi lutou para aniquilar a ameaça exatamente do povo filisteu. Então você vai percebendo ao ler essa história aqui, que Deus está nos contando. Você vai ler ao longo de toda a Bíblia a história de uma guerra de duas linhagens. De um povo que teme a Deus e de um povo que não teme. E agora aqui, depois de deixar uma atenção bastante discreta a Jafé, Moisés se concentra em Cã. E ele vai falar dos egípcios, ele vai falar dos babilônicos, ele vai falar dos ninivitas, ele vai falar dos filisteus, mas ele vai falar especialmente dos cananeus. Veja comigo aqui no versículo 16, aos jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus. Sabe onde é que você vai ler isso? Quando Moisés vai dar ordens ao povo e dizendo, vocês vão guerrear contra as nações que habitam na terra de Canaã, e são exatamente estas aqui. Então, este capítulo está nos dando dicas muito claras a respeito desta guerra de linhagens, do fato de que há um povo que pertence a Deus, que vive para a glória de Deus, que sobrevive aos ataques de seus inimigos neste mundo, e Deus está conduzindo a sua história. A batalha não é simples. Como você pode ler aqui, Nimrod, verso 9, foi valente caçador diante do Senhor. Era um homem poderoso, como foi poderoso Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou Daniel, que levou Ezequiel para o cativeiro. Como foi poderoso Senaqueribe, rei assírio, que destruiu cidades fortificadas de Judá. Como foi poderoso o faraó, que escravizou os hebreus e matou meninos hebreus afogados nas águas do rio Nilo. Como foi poderoso o imperador que queimou cristãos em praça pública. Como tantos outros reis foram poderosos. E Nimrod aqui é descrito de uma maneira que aparentemente é positiva. Porque na única aparição do nome do Senhor aqui, onde se destaca a questão dos inimigos, é dito que Nimrod foi valente caçador diante do Senhor. Existe um jeito positivo de interpretar essa expressão. Que ele era um caçador que temia a Deus. E um valente caçador diante de Deus, na presença de Deus. Mas isso parece pouco provável, à luz do que você vai ler a respeito de Babel, lá no capítulo 11. Parece muito mais provável que a ideia de diante de Deus é em oposição, fazendo frente a Deus. E dando, portanto, a ideia de que aquele homem poderoso peitava Deus. E essa aqui, então, parece ser a explicação mais pertinente para esta expressão. E agora então o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a descrição dos inimigos, do povo que está ameaçando a linhagem de Israel.
Só que esse povo terá vitória? Será que Deus deixará o mal prevalecer? Bom, você já viu que quando a serpente seduziu Adão e Eva, Deus não entregou aquele casal à serpente, mas colocou inimizade. Você já viu que quando Caim matou Abel, Deus deu 7 no lugar de Abel que Caim matou. Você já viu que quando a maldade se multiplicou na linhagem de Caim, a bondade e a esperança estiveram presentes na linhagem de Sete. Você viu que quando a maldade se multiplicou no mundo, Deus mandou o dilúvio e preservou a Noé e a sua família. E agora, quando você está vendo a maldade ainda prevalecendo no mundo, você vai ler essa história e vai ver que Moisés começou com Jafé. E depois ele falou dos inimigos e falou de Cã, mas ele termina essa história contando de Sem. E ele vai terminar essa história contando para mim e para você como é que foi que Deus vai chegar exatamente lá no capítulo 12 em Abraão. Vai acontecer a oposição do capítulo 11, sobre ela nós vamos ouvir na semana que vem, se o Senhor assim nos permitir. Deus não permitiu que os habitantes de Babel fizessem os seus projetos contra a sua vontade. Mas lá no capítulo 12 você vai ver que de um homem já amortecido, casado com uma mulher estéril, Deus traz à luz uma descendência abençoada. E o capítulo 10 está preparando o nosso coração para enxergar esta vitória vindo a caminho. E agora então, o que nós vamos ler no final de toda essa história é a descendência de Sem. E no versículo 25 você vai ver que Éber é um filho de Sem. E isso dá uma confusão danada, porque a gente fala sobre o povo de Deus como sendo os semitas, os hebreus, os israelitas e os judeus. E eu espero que você entenda essa questão hoje. Por que eles são os semitas? Porque quando nós dizemos que Hitler perseguiu os judeus, esse tipo de atitude é conhecida como antissemitismo. É porque é contrário àqueles que descendem de Sem. Agora, todo mundo que descende de Sem é judeu? E a resposta é não, só os hebreus. Por quê? Porque você está lendo aqui que Sem teve outros filhos, além de Éber. Ele teve um que chamava Peleg. E aí então você vê que um dos filhos de Sem se chama Éber. Quem descende de Éber é o quê? É hebreu. Opa! Agora está ficando mais claro. E aí então quem descende de Éber vai acabar chegando em Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó é o pai do povo de Deus. Mas quando ele lutou com o anjo, Deus mudou o nome dele para Israel. Então todo israelita é hebreu? Na verdade, não. E todo hebreu é semita? Na verdade, também não. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Deus está mostrando o funil. Ele está afunilando e está dizendo, a minha promessa está vindo através deste descendente específico. E sabe o que é maravilhoso? Deus ama fazer as coisas de um modo que a sua glória seja manifesta. Nimrod, varão valente, fez grandes coisas. Babel, Nínive, cidades e mais cidades. Aliás, cidade é o que não falta. Desde Lameque, que construiu uma cidade que levava o nome de Enoque, a cidade é uma expressão dos homens se reunindo para fazerem as suas coisas. E você vai encontrar muitas cidades na Bíblia como um exemplo de oposição a Deus. Cidade de Sodoma, a cidade de Nínive, a cidade da Babilônia, que é usada no capítulo 18 de Apocalipse para representar o poder e a glória do mundo, a cidade de Roma. Pedro, quando escreve o final da sua carta, diz, aqueles da Babilônia saúdam vocês. Mas ele não estava na Babilônia, ele estava em Roma. Mas por que ele chamava Roma de Babilônia? Porque desde a Torre de Babel, os babilônicos, ou a cidade da Babilônia, é um símbolo de uma cidade oposta a Deus. Colecione cidades opostas a Deus. Está cheio delas. Você vai encontrar Nínive, Babel, você vai encontrar a própria cidade de Enoque, você vai encontrar Roma, você vai encontrar tantas outras. Só tem uma cidade, tão pequenininha, que já levou tanta burdoada, que já sofreu tanto, que está tão humilhada historicamente, que a única cidade que Deus está dizendo é ali que o meu nome habita. E o nome dela é Jerusalém. E Deus está fazendo a sua obra frutificar, e Deus está vencendo o mal através de coisas que nos parecem tão pequenas. E embora haja muitos heróis na descendência de Cã,
O que nós vamos ver aqui é Moisés nos preparando para enxergar que através de um menino que sobreviveu numa arca calafetada com betume, simplesinho, o povo hebreu conheceria a história de um homem idoso, casado com uma mulher estéril. E é daquela família improvável que Deus traria a sua salvação. Deus não gosta de repartir um atributo específico. Nós falamos em teologia que há atributos comunicáveis de Deus. Tem coisas que Deus compartilha conosco. Por exemplo, o seu amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por exemplo, a sua sabedoria. Nós somos mais sábios do que o mundo porque conhecemos a palavra de Deus. Há muitos atributos que Deus compartilha conosco, mas tem um que Ele não divide, que é a sua glória. A glória é só dEle. E quando nós estamos tentados a compartilhar da glória de Deus, Deus nos conta histórias que nos humilham. E esta genealogia é um grande exemplo. É Deus nos convidando através da pena de Moisés, dizendo assim, está vendo só? Não deixei de fazer nada do que eu prometi. E fui no cantinho mais cheio de miséria que você pudesse imaginar. No canto mais desprezível, mais improvável. E dali eu sou capaz de tirar salvação. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa ouvir e entender isso. E assim a gente começa a entender que as genealogias da Bíblia podem ser abençoadas e você não precisa pulá-las na hora de ler. Sabe aquela coisa, ih, chegou a genealogia, pula, vamos agora para frente. Não, a gente precisa se debruçar e dizer assim, o que é que Deus estava querendo me contar aqui? Aí você vai ter que gastar um tempo para contar. Foram 70 nações. Uau, o número é simbólico. Você vai ter que gastar um tempo para pensar. Primeiro veio Jafé, depois veio Cã, depois veio Sem. Por que será que a ordem foi essa? Você vai ter que gastar um tempo para pensar. Não é dito nada sobre um descendente específico de Jafé, mas sobre as grandes realizações dos filhos de Cã é dito muito. E por que Moisés termina, então, com os descendentes de Sem? E a história toda é para nos dizer, Deus está preparando aquele povo que ia ler este livro em primeiro lugar, os destinatários originais do livro de Gênesis, para entender algo importantíssimo. O mal não prevalecerá. A semente da serpente não terá a palavra final. Mesmo que a serpente tenha mostrado o seu guiso e as suas presas sendo manifestas na atitude de Cã para com seu pai Noé, já fica claro, logo na atitude de Noé ao abençoar Sem e ao amaldiçoar Canaã, que o mal não prevaleceria. Mas isso também é muito importante porque prepara o cenário para as guerras que virão. O que vai acontecer através do ministério de Moisés com Cuxi, Puti e Misraim, o Egito? Como termina o relato do livro do Êxodo? O que é que foi que Deus fez com o Egito depois de tudo aquilo? Note que Deus escolheu humilhar a nação mais poderosa de que se tem notícia. As pirâmides estão lá até hoje para dar um testemunho da grandiosidade dos faraós egípcios. E quem era o povo que estava lá dizendo que era para ir embora porque senão o faraó ia se ver com Deus? Era aquele povo simplesinho, aquele monte de escravos fracos. Deus escolheu de propósito um povo frágil. E escolheu de propósito uma época em que ele estava dominado por uma nação extremamente poderosa para dizer, eu mostrarei aos egípcios o quanto eu sou Deus. Eu mostrarei aos hebreus o quanto eu sou Deus. Deus escolhe se manifestar nesse cenário indiscutível. Para que ficasse claro que Deus não escolheu o time mais forte para jogar. Ele não apostou no time mais forte. Ele salvou o time mais fraco com um poder insuperável que só pertence a Ele. E essas coisas, então, meus irmãos, nos preparam para a interpretação dos capítulos seguintes e nos trazem muitas lições. Bom, entre as lições mais genéricas que nós podemos tirar daqui, nós certamente podemos nos lembrar que cabe ao cristão lutar contra o racismo. Nós somos os descendentes espirituais de Sem. Nós estamos enxertados na família de Abraão. Mas aqui não há sequer uma distinção muito maior aqui nesta genealogia. Todos eles são mencionados como aqueles que vieram de Noé. E todos vieram de um mesmo tronco. Isso significa que nós deveríamos ser pessoas que reconhecem direitos humanos, que reconhecem a igualdade inerente entre todos aqueles que foram criados à imagem de Deus.
e que, sendo ou não sendo da linhagem da serpente ou da linhagem da mulher abençoada, são criaturas de Deus e que devem, portanto, receber respeito. Nós também deveríamos olhar para isso e para esta genealogia pensando no cuidado que devemos ter com aqueles projetos que são apenas e tão somente humanos. A cidade de Babel esteve por séculos debaixo da lama. Foi descoberta no século XIX por um acidente, mas ela tinha sido completamente submersa em lodo. Aquela glória toda de Nimrod, ou de Nabucodonosor, ou da Torre de Babel, esteve debaixo da terra. Por quê? Porque é glória apenas e tão somente humana. Enoque e Nimrod fizeram suas cidades. Senaqueribe fez o seu palácio. Nabucodonosor fez a sua Babilônia. E o que adiantou? O que adianta a mim e a você ganharmos o mundo inteiro? Pergunta o Senhor Jesus, e perdermos a nossa alma. Onde é que estamos empregando as nossas energias? O que é que estamos fazendo com o tempo que Deus nos dá, com os recursos que Deus nos dá? Atrás de que projeto nós estamos investindo a nossa vida? Depois que você morrer, o que vai acontecer com tudo isso pelo que você está se matando? É a pergunta que nós precisamos fazer. Nós precisamos de investimentos eternos e precisamos de uma percepção de que a Bíblia está nos preparando, não para projetos contrários a Deus, não para projetos humanos, não para aquilo que é tão relatado e tão simbolizado pelas cidades, mas pelo projeto de Deus de formar para si um povo que se reúne para adorar, um povo que está aqui no dia do Senhor, um povo que está aqui na casa do Senhor, um povo que está aqui unido em torno da palavra do Senhor, recebendo bênçãos do seu Senhor. Este é o projeto central da sua vida. E se não for, e se para Deus o que você está dedicando é a sobra, e se a decisão, se você vem ou não vem servir ao seu Deus no domingo, depende do quanto o seu outro projeto mais importante te consumiu pela semana, alguma coisa está muito errada aqui. E se a razão pela qual você falta ao culto com alguma facilidade não te tiraria de um dia do trabalho, em hipótese alguma, algo está errado. Se você não teria coragem de apresentar ao seu chefe ou ao seu superior no seu serviço a justificativa que você apresenta para Deus para não vir ao culto, alguma coisa está muito errada. E o projeto no qual você está se envolvendo parece mais com o de Nimrod do que com o de Abraão. E nós precisamos entender essas coisas. Mas, por último, e talvez a lição mais importante, a linhagem da promessa está avançando. Você pode olhar para Abraão e dizer, quem é Abraão perto de Nimrod? Você pode, quem sabe, olhar para o seu irmão e dizer assim, quem é esse irmãozinho perto daquele homem letrado e culto que trabalha comigo lá na empresa? Quem é esse povo aqui da igreja, gente mais simples, gente mais humilde, perto daquelas pessoas ilustradas, muito bem vestidas e cultas com as quais eu trabalho? E Moisés está convidando a mim e a você a olhar as coisas com outras lentes. Porque depois que a genealogia acaba, Cã ficou pelo meio do caminho, mas Sem continua. A Babilônia está debaixo do lodo, Nínive não existe mais, Roma pereceu, mas a Jerusalém celestial está nos aguardando. E nós precisamos entender estas coisas, meus irmãos, e por incrível que pareça, esse tipo de lição está numa genealogia. Toda a palavra de Deus é útil, inspirada, boa para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando nós entendemos estas coisas, meus irmãos, nós nos aproximamos de todos os ensinos da palavra de Deus com uma atitude muito mais sedenta. É fato, tem hora que o solo é um pouco mais rochoso, tem hora que a gente tem que cavar com uma broca mais resistente, tem hora que a gente precisa de uma ferramenta de pesquisa um pouco mais intensa. Mas louvado seja Deus, você está na casa do Senhor, com o povo do Senhor, com a palavra do Senhor traduzida na sua língua, com pastores e mestres que Deus lhe concedeu para você aprender isso. A pergunta é, você vai perder? Você vai falar assim, não, a história de Sem não está me atraindo muito. Eu queria saber o que está acontecendo na página do Facebook do Cã. Eu quero curtir, seguir e aproveitar o que o Cã tem de melhor para me oferecer. Cuidado, irmão. Cuidado. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra?
Essas coisas podem parecer pequenas e desprezíveis, como vai nos parecer pequena a iniciativa de Deus ao chamar Abraão. Mas continue a ler a sua Bíblia e você vai ver que o nome de Abraão vai aparecer até o livro do Apocalipse. E que essa história aqui, ela é muito mais importante do que qualquer outra. Encontre uma pessoa na rua que não leu a Bíblia e pergunte se ela conhece Nimrod. Mas encontre uma pessoa que nunca leu a Bíblia e pergunte para ela se ela já ouviu falar de Abraão. Você consegue entender? A genealogia de Gênesis 10 está nos despertando para isso. Qual é o nosso projeto de vida? Nós estamos entendendo, o mundo está em guerra. Nós precisamos escolher um lado. O lado vencedor é o lado de Deus. Às vezes parece o lado mais humilde, às vezes parece o lado mais fraco. Mas continue, vai olhando a história, vai lendo o que Deus já fez, vai percebendo o padrão do Senhor e você se certificará de que o lado de Deus é mais do que vitorioso. E é nessa certeza que eu gostaria de convidar você